paz do Senhor Jesus, eu quero trazer aqui uma palavra que se encontra em Marcos, capítulo 10, a partir dos versos 43. Vai contar a história de um homem que era cego e ele era de Jericó. Louvado seja Deus. E o texto conta que Jesus estava em Jericó e saiu com ele uma grande multidão. E o cego prontamente ficou sabendo. E Jesus ia passando pelo caminho justamente onde ele estava mendigando. Louvado seja Deus. E ele ouvindo que era Jesus, porque onde Jesus passa, há um alvoroço, né? As pessoas se alegram, curas acontecem, prodígios acontecem. Onde ele vai passando, o povo vai manifestando, vai glorificando a Deus, porque Jesus tem o poder, tem a virtude de mudar os ambientes. E ele, percebendo que Jesus ia passando ali, ele começa a aclamar. Louvado seja Deus, né? Bem alto ainda, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo repreende, manda ele calar a boca, para de gritar, né? Para de chamar a atenção do mestre, mas ele não para. O texto diz que ele grita mais alto ainda, louvado seja Deus, a ponto de Jesus parar no meio da multidão e fala: chama ele. E manda com que chama, e ele vem. Louvado seja Deus, e fala: olha, tem bom ânimo. Ele parou, te ouviu e ele te chama. Louvado seja Deus. E o texto diz que ele lança a capa, pula, né, nos dois pés e vai diante do Senhor. E o Senhor pergunta: o que é que tu queres que eu te faça? E ele fala: Senhor, que eu tenha vista. E o mestre vira para ele e fala assim: a tua fé, né? Por causa da tua fé, eu vou te dar a cura. Você está salvo. Aleluia. E o texto diz que logo ele vê e começa a seguir Jesus pelo caminho. E aqui eu quero parar, irmãos, no clamor desse homem. Quero comentar em cima do clamor. Ele clamou. E o que é clamar? É falar alto, é gritar alto, é chamar a atenção de alguém. Só que o clamor dele não era só, aleluias, no grito, na voz, aleluias. O clamor dele era com fé. Ele agarrou e encheu o pulmão dele com a esperança que ele tinha, aleluia, de se encontrar com o mestre aqui no caminho. E ele viu a oportunidade que ele não poderia perder, aleluia, de estar clamando com todo o pulmão de fé. Não era todo o pulmão que ele tinha na carne, não, era todo o pulmão de fé. Toda a fé que ele tinha, ele depositou na sua voz, porque era o que ele tinha para chamar a atenção do mestre. Aleluia. E o texto, quando manda ele calar a boca, ele não para. O texto diz que ele grita mais alto ainda. Então ele não parou. Ele continuou a aclamar a esse Deus. Só que Jesus parou, não foi por causa do grito, foi por causa da fé. Porque quando ele para aqui, ele fala assim, ó: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. Aí Jesus olha para ele e fala assim: vai porque a tua fé te salvou. Ele não fala assim, ó: vai porque teu grito te salvou. Vai porque quando você gritou eu senti de parar para te abençoar. Não. A tua fé te salvou. A tua fé te deu a cura. A tua fé fez eu parar. A tua fé tocou quando eu estava passando pelo caminho. Em mim. Eu senti que tinha que te abençoar. Eu vi fé na sua voz, eu vi fé no seu clamor. Aleluia. E o que Deus está falando conosco nesse capítulo hoje, nessa história do cego. Aleluia. Eu não sei em que área da tua vida é que as coisas se encontram turvas, cegas, paralisadas. Você não está vendo possibilidade, você não está conseguindo caminhar sozinho. Aleluias. Mas existe um Deus que se chama Jesus de Nazaré e ele está dizendo: ei, clame o meu nome com fé. Clame o meu nome com fé. E se você começar a clamar e eu não parar, continue a clamar com fé. Não deixe os seus opositores dizer que você está gritando alto, dizer que você não tem condição de ser abençoado. Porque eu, através da sua fé, vou te abençoar, vou curar e vou fazer aquilo que você precisa. Amém? Curtam, comentam, compartilham. Envie essa palavra para mais alguém para estar abençoando mais uma pessoa. Amém?